Hoje é dia de alegria, é dia das crianças, então o versículo bíblico que nós temos para comemorar essa data está em Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Esse versículo ele não é apenas uma orientação pedagógica, ele é uma revelação do coração de Deus para a formação espiritual da criança, né? A palavra hebraica aqui usada para ensinar é shanak. Ela carrega o sentido o quê? De dedicar, de consagrar, ou seja, educar uma criança no caminho do Senhor é consagrá-la ao propósito divino, desde os primeiros passos. Educar é um ato de consagração, preparar um altar no coração da criança onde Deus habitará. São dois passos principais que ele precisa ter, a fé e o caráter como fundamento de vida. Em Hebreus 11:6 fala que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então a fé ela é um alicerce sobre o qual o caráter do cristão tem que ser construído. Se você não tiver fé, a sua moral ela passa a ser apenas uma convenção social. Agora, com fé, ela se transforma numa convenção eterna. A fé não é apenas uma crença, ela é uma lente pela qual a criança vai enxergar as coisas do mundo, né? Ensinar a fé é ensinar a confiar em Deus em todos os momentos. Então a fé é um legado, a fé ela não é herdada geneticamente, mas ela pode ser transmitida por meio do testemunho e discipulado diário. Os pais e os líderes devem ter uma fé visível, porque as crianças aprendem muito mais por o que elas veem do que elas ouvem. Sem fé, o caráter é instável. Agora, com fé, ela fica firme como uma rocha. Timóteo aprendeu a fé com seu avô Lloyd e a sua mãe Eunice, né? 2 Timóteo 1,5 nos mostra isso. A fé como prática, você tem que ensinar a criança a orar, a confiar em Deus, a ler a palavra. Então esses hábitos moldam o coração da criança, né? Uma criança que vê os pais orando, ela aprende que Deus é real. Então a fé como exemplo de resiliência, os pais e líderes devem ter essa fé visível. As crianças aprendem mais do que veem do que como ouvem, como a gente já falou. A fé é ensinada desde cedo, prepara a criança para resistir às pressões do mundo. A fé ela não imuniza ali contra o sofrimento, mas ela fortalece para enfrentar com esperança em todos os momentos. Então a gente tem que ensinar a criança a confiar em Deus, mesmo quando não tem uma resposta imediata. O segundo ponto é o caráter, né? O cristão como uma expressão de fé. Então o caráter cristão não é moldado em um dia, ele é forjado diariamente, ali na fornalha com Cristo, né? Não é apenas uma moralidade, é a manifestação do fruto do Espírito na vida da criança. Então educar no caminho do Senhor é formar uma vida que reflita Cristo em atitudes, em palavras, em decisões. O caráter do cristão é forjado no fogo da convivência, da correção, da graça. Então a obediência com reverência, a gente tem que mostrar à criança que não é por medo ou por imposição, mas pelo amor e reverência a Deus que as coisas acontecem. Jesus, aos 12 anos, ele obedecia e crescia na graça, como está em Lucas 2,52. O fruto do Espírito, lá que como está em Gálatas 5, 22, 23, amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, tem que ser ensinado à criança, né? Corrigir com graça, com atitudes, celebrar as atitudes boas que reflitam a Cristo na criança. Mostrar para ela que a integridade e humildade acima de tudo, né? Ser verdadeiro diante de Deus e dos homens, reconhecer que tudo vem de Deus e que nós somos servos. Né? Em Daniel, mesmo jovem, ele se manteve fiel lá na Babilônia. Daniel 1:8 mostra isso. A perseverança, o fruto da educação cristã, né? Ainda quando for velho não se desviará dele, como diz lá em Provérbios. Isso não significa perfeição, mas permanência. A gente tem que confiar. A semente plantada florescerá no tempo de Deus. A educação cristã é uma obra que ultrapassa o tempo, né, e ecoa lá na eternidade. Então confiar no processo, orar sem cessar, ser constante no exemplo, isso vai motivar a criança. Então nós como pais, como líderes, como educadores, a gente tem que chamar a formar discípulos desde o berço. A fé e o caráter cristão são os maiores presentes que a gente pode oferecer para essa geração. Então educar com fé
é preparar guerreiros para o reino, é educar com caráter, é moldar cidadãos dos céus. Afinal, a gente forma discípulos e não bons cidadãos. Uma flecha precisa ser moldada, apontada e lançada. Nossos filhos são flechas para o reino. Amém?